Bom dia, sou a Maria Fernanda, sou acadêmica de medicina do 5º período da Unisul, faço parte do projeto Motiva Down e hoje eu vou apresentar sobre sexualidade e higiene pessoal na pessoa com síndrome de Down. Esses slides foram feitos pela acadêmica Alexandra, também de medicina, e por mim. Então, eu vou começar falando sobre a saúde integral na pessoa com síndrome de Down. O cuidado ele tem que ser singularizado em modelos por ciclo vital. A gente sabe que a manutenção da saúde na pessoa com síndrome de Down promove o desenvolvimento das potencialidades da pessoa para a qualidade de vida e a inserção social e econômica também. Então, as dimensões de qualidade de vida são o bem-estar físico, o bem-estar emocional, as relações interpessoais, a inclusão social, o desenvolvimento pessoal, o bem-estar material e a autodeterminação e os direitos da pessoa com síndrome de Down. E no slide de hoje a gente vai focar um pouquinho nas relações interpessoais, né? As interações, o relacionamento e o apoio aqui. Bom, as crianças entre 2 e 10 anos de vida, elas são totalmente dependentes, né, dos pais ou cuidadores, e elas precisam de muita orientação. É muito importante o desenvolvimento da autonomia dessa criança nessa faixa etária de vida e o autocuidado também. É nessa fase que elas começam a manipulação da genitália, então o atendimento deve incluir a prevenção dos abusos físicos e sexuais principalmente. Já os jovens maiores de 10 anos e adolescentes, eles devem manter um estilo de vida saudável, principalmente com atividades físicas e uma boa alimentação. Eles precisam ser estimulados para ter autonomia para as atividades de vida diária, bem como no seu crescimento e o seu autocuidado. E a socialização também é super importante nessa faixa etária. Então, nessa fase, eles devem ser orientados principalmente quanto à sua sexualidade, a prevenção da gravidez e das doenças sexualmente transmissíveis, como seus pares neurotípicos. Para falar um pouquinho sobre a puberdade, né? É a fase que ocorrem as mudanças hormonais no corpo dos adolescentes e pré-adolescentes. Eles têm naturalmente impulsos hormonais, por isso é muito importante falar sobre a sexualidade e ensinar os limites para as crianças, né? Então, o não reconhecimento e a repressão da sexualidade pode acarretar em comportamentos inadequados pelo desconhecimento do próprio corpo e do corpo da outra pessoa. Então, o orientador e o cuidador, os pais, os professores e toda a equipe de apoio multidisciplinar, eles precisam explicar essas mudanças para as crianças. Aqui eu coloquei uma tabelinha, né, dos critérios da puberdade. Nas meninas e nos meninos também ocorrem a mudança no corpo, começam a crescer as mamas, os pelos puberais, aumenta a secreção de hormônios, então aumenta também a oleosidade da pele. Tudo isso tem que ser falado para o adolescente. A caderneta de saúde do adolescente, ela não só com síndrome de Down, mas os neurotípicos também, elas contam com consultas médicas e odontológicas, que são muito importantes, o registro de todas as imunizações dele, desde a época de nascimento, a vacina do HPV também, que é muito importante, e o calendário de imunização para as pessoas com síndrome de Down segue o do Programa Nacional do Ministério da Saúde. No setor privado pode ser seguidas as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria ou a Sociedade Brasileira de Imunizações. E a saúde do adulto e do idoso também, né, deve-se ter bastante atenção. Houve um aumento na expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down para mais de 60 anos de idade. Isso é muito importante, né? Porque foram feitos muitos estudos, então a gente sabe das particularidades e é necessário focar nisso e ter o cuidado nisso, né? As mulheres e os homens com síndrome de Down devem seguir todos os anos o acompanhamento clínico, ginecológico, no caso das mulheres, e urológico também, igual aos seus pares na população geral. A sexualidade, a gente sabe que envolve afetividade nos relacionamentos de qualquer tipo que sejam.
Os ensinamentos de conceitos básicos são muito importantes, principalmente os limites entre o público e o privado, as condutas sociais e as situações relacionadas com o social também, e a manifestação em relação à sexualidade e saúde reprodutiva depende do desenvolvimento puberal do adolescente, das circunstâncias familiares e sociais também. E para que falar sobre a sexualidade, né? Por que falar sobre isso? Então, a prevenção de abusos físicos e sexuais por meio da orientação, o desenvolvimento da autonomia e do autocuidado do adolescente e da criança, e principalmente a prevenção de gravidez indesejada e infecções sexualmente transmissíveis. A sexualidade versus a síndrome de Down. O que acontece, na realidade, é a infantilização das pessoas com Down, por parte da sociedade, dos pais, dos educadores e dos profissionais de saúde também. É um tema pouco explorado, mas faz parte do desenvolvimento físico, psicológico e identitário do indivíduo, né? Então, as barreiras à sexualidade. A primeira barreira que a gente encontra é a superproteção dos pais, bem como a falta de oportunidade de interação com a sociedade e com outras crianças e adolescentes da sua faixa etária, e a infantilização excessiva da imposta. Não é raro a gente ver as pessoas se direcionando com as pessoas com síndrome de Down como crianças, ou então infantilizando avós para conversar com elas, ou então perguntando para os pais ao invés de perguntar para a pessoa em si. Então, a dificuldade de expressar a sexualidade impede a maturidade e o desenvolvimento da sexualidade de uma forma mais madura. Sobre a educação sexual, né? É um aspecto fundamental para o desenvolvimento sexual dos adolescentes com síndrome de Down e é preciso usar uma metodologia adequada à capacidade cognitiva do adolescente e à faixa etária também. Permite o desenvolvimento de aspectos como a autoestima, já falado aqui, e sobre o senso de responsabilidade, valores morais, para eles se tornarem seres sexualmente saudáveis de forma madura e evitar qualquer contratempo que eles possam encontrar. Em relação à orientação sexual, os adolescentes com síndrome de Down recebem menos informações no modo geral, né? E é preciso ser apresentado para eles todas as formas para que eles possam discernir também e ter esse desenvolvimento dentro de si de uma forma saudável. Ações de educação e saúde são raras para esse tipo de população, a gente pode encontrar pouquíssimo assunto sobre isso, e o estudo apontou que apenas 18% dos adolescentes informam conversar sobre essas questões sexuais com os pais. A gente não pode culpar apenas os adolescentes, porque a gente sabe que não existe uma abertura também dos pais, nem da sociedade, para que isso possa ser mantido esse diálogo, né? Então, a gente precisa conscientizar os adolescentes, empoderar eles sobre a sua sexualidade, né? Isso possibilita a construção de uma imagem e conhecimento pessoal adequados, concomitante à elaboração do pensamento sobre as suas potencialidades e dificuldades. E a abordagem. Como então eu, como pai, como cuidador, posso abordar esse tema tão difícil, né? Na vida do adolescente. Então, primeiro a gente tem que planejar por onde começar. Os pontos para iniciar a educação sexual, eles podem variar dependendo da criança, da maturidade, dos fatores pessoais, da família também. Então, tem que perceber os assuntos que o seu adolescente tem interesse ou dúvida e o momento que ele está mais receptivo para receber esse tipo de informação. Não é quando ele vai estar brincando com alguma outra coisa, jogando um videogame, que você vai puxar esses assuntos de sexualidade. É muito importante a gente saber o momento também, para não assustar, para não chegar de uma forma que deixe a pessoa constrangida, né? E agir com segurança, principalmente. O modo como ele vai receber esses ensinamentos vai partir de você, da forma como você apresenta o assunto. Defina os parâmetros e limites e distinções. Então, estabelecer limite no desenvolvimento das relações afetivas das crianças, tá? Qualquer
a relação que seja com coleguinha, com professor, com a mãe, com o pai, com pessoas estranhas na rua. Definir também as diferenças entre o público e o privado, é muito importante, sobre as partes do corpo, sobre os lugares impróprios, as ações, os gestos. Então, prestar atenção a hora que for ao banheiro com outro coleguinha ou com outro adulto, né? Explicar que não devem ser tocadas as partes íntimas, como você explicaria para qualquer outro criança e adolescente neurotípico, né? Os seus pares na sociedade. A criança com síndrome de Down tem condições de compreender também, mas é preciso falar sobre isso. As questões essenciais relacionadas à segurança, né, e à privacidade, e essas informações facilitam muito o cuidar de si. Então, também até na hora de tomar banho, ensinar, explicar. Estabelecer diversos modos de interação também são muito importantes, né? Cada família deve perceber a melhor hora de iniciar o assunto, vão surgir dúvidas, né? E se ajudar, dá para entrar em contato com outras famílias, né? Outros familiares que estão passando pelo mesmo dilema, né? A questão da sexualidade, como abordar, como perguntar. Então, procurar grupos que tragam essas informações também ajuda. Então, sobre as dúvidas e tabus, é muito comum a gente ouvir falar que os adolescentes, as pessoas com síndrome de Down são assexuais, e isso não é verdade. A gente sabe, né, estudos mostram que a maior parte dos adolescentes e das pessoas com síndrome de Down possuem a capacidade de discernir algum nível de sexualidade, né? E outro tema também que é muito tabu é falar que as pessoas com síndrome de Down têm uma sexualidade aflorada ou uma hipersexualidade. A gente sabe que isso também não é verdade. Falta estímulo, falta falar sobre isso, falta o adolescente também se expressar sobre o que ele está sentindo. Os relacionamentos, né, eles acontecem entre jovens com síndrome de Down ou não. Eles são férteis e eles buscam se relacionar afetivamente com os seus parceiros, tá? Então, quando avaliados os interesses dos adolescentes com o exercício da sexualidade, mais da metade demonstraram interesse por ter um parceiro, se relacionar. Então, isso é muito interessante. E a masturbação também é um tabu, né? É uma prática frequente na vida dos adolescentes, de qualquer adolescente, tá? Então, um outro estudo de 2009 mostrou que 42% responderam que costumam se masturbar e desses 24% faziam diariamente. Então, foi o que eu falei lá atrás, né? É um reflexo da falta de outras atividades, sobretudo prazerosas. Isso não significa que eles possuam uma necessidades sexuais exageradas, mas que sim, elas são restritas a outras fontes de prazer e alegria. Então, não tem a ver com a hipersexualidade, tem a ver com a falta de outras atividades e a falta de conhecimento sobre o seu próprio corpo. Os pais e os cuidadores também demonstraram não estarem aptos a lidar com uma temática da masturbação ou ainda constrangidos, né, em abordar esse assunto, porque a gente sabe que é tabu. A gravidez também acontece, tá, nos casais com a síndrome de Down, e as chances dos filhos de casais com a síndrome de Down nascerem com a mesma síndrome, ela é bastante grande. A porcentagem de nascerem crianças neurotípicas, caso ambos os pais sejam trissômicos, tanto a menina quanto o menino, é de 20%. E esse número aumenta para 50% caso apenas um deles tenha a trissomia. O casamento também, 56% dos adolescentes com síndrome de Down expressam o desejo de se casar, de construir uma família. Então, a gente vê que a porcentagem ela é bem grande, né? Mais da metade dos adolescentes. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre os hábitos de higiene pessoal, que também é muito importante. Diversas alterações no sistema imunológico ocorrem, né? Nas pessoas com síndrome de Down, e elas têm uma maior susceptibilidade a infecções e doenças autoimunes. Então, é muito importante a higiene adequada. Então, o banho diário, né? Não dá para pular banho. Secar bem todas as partes, né?
Escovar os dentes sempre após as refeições, também é muito importante. Cuidar com a hipotonia, no próximo slide eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. As meninas, principalmente, secar o xixi de frente para trás, né, para evitar as infecções urinárias. E manter as unhas curtas, as roupas limpas e secas, manter os cabelos limpos também. Então, as crianças de 2 a 10 anos, principalmente, podem ocorrer aqui as infecções do trato urinário recorrentes. Quando isso acontece, é preciso ter atenção à higiene, a secar bem depois do banho, as meninas a secarem de frente para trás, como eu falei. E nessa fase também inicial, o acompanhamento pode ser solicitada também uma ultrassonografia abdominal para afastar as malformações associadas com o sistema urológico que podem vir a acometer as pessoas com síndrome de Down. E as atividades de vida diária também, né? A higiene, o banho e o treinamento de toalete. O que seria esse treinamento de toalete? As crianças com síndrome de Down tendem a ter uma hipotonia, então os músculos são um pouquinho mais fraquinhos. E para as meninas, principalmente, é importante ensinar elas a abaixar a calça até embaixo, a calça e a calcinha, né? Embaixo dos joelhos, para que não fiquem os joelhos presos, para na hora de fazer xixi não escorrer pela perna, não ficar úmido, né? E os meninos também treinar a mira, né? Treinar para não jogar para fora, assim. E utilizar sempre a criatividade para construir os hábitos, né? As músicas, brinquedos são bem importantes, então levar para o banho brinquedos que as crianças se sintam seguras, gostem, para tornar isso um hábito de fato. E acima dos 10 anos, né, onde começam a puberdade, as mudanças hormonais, eles aumentam a quantidade das secreções eliminadas, então aumenta as secreções, os odores, né, o cheiro de suor mesmo, né, principalmente das partes íntimas também acontecem as secreções, então é muito importante cuidar, limpar. E as meninas, em especial, a partir dessa faixa etária, começam a menstruação. Então, é muito importante orientar essas meninas, oferecer opções diferentes de absorvente. A gente sabe que existem, né? Não só o absorvente, aquele que a gente está acostumado a ouvir, né? Descartável, mas assim, vários outros, né? E para ver uma forma que ela se adapte melhor. E também orientar sobre a higiene, né? A troca do absorvente, né? Limpar, lavar, o banho. E era isso. Muito obrigada pela atenção.